Oi, gente, tudo bem? Esperar que o pessoal entrar. Tô tentando aqui fixar. Deu pra fixar aí? Lisandra, você tá aí? Você vê se fixou aí. Acho que não fixou não, né? Tô tentando aqui, mas não tá fixando qual que é o tema da live. Vamos ver se... Esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando. A Ju tá aí, Amanda, Matheus, e Matheus. Ainda não, né, Lisandra? Tá, não tô conseguindo não. Se não der, tá tudo certo. Esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando. Tá boa a imagem? Vocês estão conseguindo me escutar? Então, conseguindo? Sim, tudo certinho? Descer vídeos. Não consegui mesmo fixar. Ah, fixar. Deu. Yes! Então, o tema da live, né? O erro como possibilidade de aprendizagem. Tava fazendo um bolo. Coloquei aqui pra vocês nos stories. Que eu fiz um bolo. Eu adoro fazer bolo. Toda semana, final de semana, eu gosto de fazer um bolinho. E aí hoje eu fiz um bolo de... Fixou. E hoje eu fiz um bolo de milho. Nunca tinha feito de milho, ficou uma delícia. Aí antes, ficou uma delícia, adorei. Eu fiz de milho com fubá, eu adoro. E aí antes de vir pra cá, eu tava tomando um cafezinho ali. Gosto de fazer bolo de chocolate, vários sabores. É uma receita básica, assim. Depois você me pede que eu te passe, Lisandra. E essa receita dá certo com tudo, assim. Ela é super prática. Só mudar o que você quer, sabe? Adoro receber visita e fazer bolo. Né, Rita? Tudo bem? Tô falando aqui com a Lisandra que eu tava fazendo um bolo aqui, sabe? Antes de entrar pra live. Hoje eu fiz um bolo de milho. Já sabe disso, né? Que eu gosto de fazer bolo. E aí, cada semana eu faço um bolo. E aí, Lê? Também amo milho. Mingau, tudo de milho. Alessandra come meus bolos, né, Lê? Sempre eu faço bolo. Falou que eu vou receber visita, eu faço um bolo. Você gosta de milho, Rita? Aí na Holanda acha milho? É? Você adora bolo, né? Também adoro, com cafezinho, né? Super gostoso. Aí na Holanda acha milho verde? Ah, vem mesmo visitar, vou adorar te receber. Já pensou direto da Holanda, hein? Que chique. Tudo de bom. Gosta de fazer, gosta de comer? Eu adoro fazer. Delicioso, né, Lê? Você já comeu meus bolos, né? Sempre faço quando você vem aqui. Acha? Olha que legal. Na Holanda acha milho. Não achei que não achava fácil, não. Ah, acha milho. É. Mas milho enlatado, né? Milho. Aquele que a gente colhe, assim, novinho, acha também? Mas o milho da Holanda deve ser diferente. Deve ser igual da Europa. É um milho super doce. É diferente que do Brasil. Talvez seja fresco também, né? Uhum, porque a gente acha mesmo, verdade. Em Barcelona eu achei lá, mas é bem docinho, bem molinho, né? Do Brasil é diferente, ele não tem
Ah, é, a Rita mora na fazenda. Olá, Lohane, tudo bem? Tô esperando aqui o pessoal ir entrando pra gente falar um pouquinho do tema de hoje. Ô, Rita, você mora na fazenda, né, Rita? O que que você colhe aí? Ai, ai. Gente, que lindeza da Rita, né? Essa hora, porque aqui no Brasil são 8h30. E a que horas, Rita? 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, meia? 1h30? Será? É, Rita? Na Holanda já são 1h30? 5 horas de diferença? Ou é 4 horas? Se acordar dessa hora, hein? Tá demais. No meio das vaquinhas. Tira leite aí, novinho pra nós. Nós que vamos te visitar aí. Adoro roça. Meia-noite e meio, né? Meia-noite e meia aí. Tá bem tarde já, né? 4 horas. Então, 4 horas a mais. A Ju aí, ó. Cumprimentando todo mundo aqui. Amigas dessa jornada da internet. Acho que eu já posso começar, né? Vamos visitar ele em comboio, né? Vai eu, você, a Ju, vai todo mundo lá pra Holanda. Ver a Rita. Oi, Lohane. Tô conversando aqui com o pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o erro como possibilidade de aprendizagem, tá? Então, acho que a gente pode começar, né? Vamos lá, pessoal? Porque compromisso, nós vamos te visitar, pode deixar. Mas você vem visitar a gente aqui no Brasil também, que é mais fácil, porque aí você já faz uma visita só. Aqui você vem ver nós três, e a gente ir pra aí vai ficar mais difícil. Você é uma, nós somos três, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho dessa questão do erro como possibilidade de aprendizagem. Na disciplina positiva, a gente tem várias premissas. E uma delas é o erro como possibilidade de aprendizagem. O que é isso, né? Erro como possibilidade de aprendizagem. A gente sabe que quando a gente erra, né, o erro talvez não é algo tão gostoso, não é algo tão bom de ser vivenciado, mas ele nos ensina muitas habilidades. Porque o que acontece? Quando a gente... Ei, Érica, tudo bem? Quando a gente... Nós somos ensinados, né, que o erro era algo ruim, né? E aí eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: para vocês, o erro é visto como algo ruim? Vocês têm uma relação difícil quando vocês erram? Assim, como que vocês veem essa questão do erro? Queria saber de vocês, me fala aqui. Como é que é para vocês quando vocês erram? Qual que é o sentimento? Qual o pensamento que vem diante de um erro? Vocês conseguem me dizer aí? Eu queria escutar vocês, assim, o que vocês têm para me falar sobre isso? Ei, Ana, tudo bem? Eu queria saber sobre essa questão do erro, como que vocês vivenciam, se é algo ruim, né? Se é uma culpa, sente culpa quando erra. Sim, muita culpa. Acontece. Pra vocês também é insegurança, pra vocês também é ruim errar, assim? Você acha ruim quando vocês erram? Acha, Elisandra? Você acha ruim quando você erra? A gente também sente muita vergonha quando a gente erra. Vocês já pararam pra pensar nisso? Vocês também? Muito ruim, né, Ana? Uhum. A gente só vê o lado ruim do erro. Por isso que eu vou falar do erro como possibilidade de aprendizagem. Uhum. A gente só consegue visualizar o erro como algo ruim, né? E aí, outra coisa que eu queria saber também. Vocês já pararam pra pensar
o tanto que a gente tem medo de errar. A gente tem, eu pelo menos tenho, assim, hoje em dia não, depois da disciplina, eu sou uma Bruna antes da disciplina positiva e depois da disciplina positiva. Mas depois passa, vem a aprendizagem, sim. Mas a primeira coisa que a gente mira, né, é algo ruim, é algo como uma consequência, um medo, vergonha. Então tem todos esses sentimentos, culpa, insegurança, que a Elisandra falou. A Rita é bem ousada, né, Rita? A culpa, isso, Ana, sim, muita culpa. Então, gente, olha só, quantos sentimentos que a gente que gerou aí, que vocês colocaram pra mim, né? Culpa, vergonha, insegurança, eu falei do medo. Então, são vários sentimentos que a gente aprendeu a sentir, e são sentimentos que não são tão bons assim, né? São sentimentos que a gente. Concordam comigo que esses sentimentos não nos faz ter uma ação positiva? Porque quando você sente medo, insegurança, culpa, como é que você vai se sentir bem, né? São sentimentos que a gente não tem uma sensação legal e a gente não sente bem diante desses sentimentos. E aí, o que eu queria falar pra vocês é isso, porque culturalmente aprende com o erro. Sim, aprende, ainda bem que você já aprende com o erro, mas na maioria das vezes nós fomos, né, educados numa cultura que o erro, que a gente acredita que o erro é negativo, né, que a gente não pode errar jamais. Quantas vezes, quando a gente erra, a gente se sente exposto, zoado, né? O Augusto sempre traz pra mim, mamãe, eu fiz tal coisa assim, meu coleguinha me zoou, não é assim? Então, criticado, quantas vezes que a gente erra e a gente se sente criticado. Então, são muitos sentimentos que vêm junto com o erro, né? Muitos sentimentos que não são sentimentos tão bons, né? Que gerem habilidades. São, a maioria das vezes, sentimentos que traz pra gente uma vontade de paralisar diante daquilo. Ei, Érica, tudo bem? Que bom você por aqui. Nós estamos falando do erro hoje como possibilidade de aprendizagem. E aí, essa questão da cultura, né? Da forma com que a gente foi educado. Quem de vocês aqui, quando era criança, podia errar? Quem de vocês aqui, quando errava, os pais chegavam perto, ensinavam alguma coisa, te mostrava o que você aprendeu diante daquilo que você errou? Ou quem de vocês os pais reprimiram, xingaram, colocaram de castigo? Eu queria saber aqui. Quem de vocês teve essa experiência? Boa noite, Érica. Qual foi a experiência de vocês na educação que vocês tiveram? A ação do outro nos impacta, principalmente as crianças. Sim, então, vamos pensar nisso. Quando o seu filho erra, ou quando você errava, quando era criança, qual que era a ação que os seus pais tinham e qual que é a ação que vocês têm quando o filho de vocês erram? Como que vocês fazem? As duas situações, isso, pensar nas duas situações. De quando a gente era criança, o que nossos pais faziam quando a gente errava e o que a gente faz quando os nossos filhos também erram. Porque o que acontece é que a gente costuma repetir a forma de educação que a gente recebeu. Isso de forma inconsciente, tá? A gente às vezes não consegue perceber. Mais xingamento do que ensinamento. Eu tinha que fazer até acertar, era o que meus pais faziam. Sim, tinha que fazer até acertar. Não podia errar, o erro não era permitido. Tá vendo que o erro não é permitido? Na nossa cultura, o erro não é permitido. Por isso que gera essa sensação de vergonha, de medo, de que o erro é ruim.
de que a gente é criticado, zombado, zoado. Porque traz todas essas questões à tona, né? A gente não podia errar, tinha que fazer até acertar e tinha que fazer mesmo, isso é uma punição, né? Os nossos pais nos xingavam e eu também fui criada assim, né? Meu pai, eu não podia errar de forma alguma, tá? Eu era xingada, eu era criticada, às vezes até tomava uns tapas, né? Porque eu errei, fiz alguma coisa errada, deixei cair. Então, isso acontece, gente, isso é muito sério, tá? E a gente repercute isso com os nossos filhos também. E a gente repercute isso sem perceber. Porque foi o exemplo que nós tivemos. É a forma com que a gente foi educado. E foi o exemplo que a gente teve, a vivência que nós recebemos, e isso é transmitido. O sentimento, ele é real quando seu filho faz alguma coisa errada, qual que é a conexão que a gente faz? Com o que você fez errado, o que seu pai fazia, porque é o exemplo que você tem. Então, na hora, uma coisa conecta a outra. Por isso que a gente sempre fala da questão da criança interior. O que você viveu, você traz sem perceber que está trazendo. Eu tenho que conversar com meu filho e, na verdade, falo... Isso. Você distorce, você tem que se observar, né? Para você se corrigir antes de agir. Isso mesmo. O que acontece é isso. Por quê? Porque qual que é o modelo que você tem? Que tem que fazer até acertar. E gera todos esses sentimentos. Porque aí na hora que seu filho comete um erro, qual que é o sentimento que você tem? Porque acredito que o sentimento que você tinha quando você errava e seu pai fazia você fazer até acertar, era o sentimento de vergonha, de crítica, de não dar conta, de, né, assim, de confiança diminuída, de desvalorização. Então, olha os sentimentos que isso foi gerado. E aí, na hora que seu filho erra, esses sentimentos vêm à tona, né? E aí você, para não repetir a mesma ação, você tem que pensar. Porque na hora, isso é ativado. A emoção é ativada e a nossa ação vem. Ela acontece, gente. Isso é assim, não tem como. Se você não para pensar, você repete. Tá? E a gente faz isso sempre. A gente repete. Pressão. Tá pressionada. Isso mesmo, tá ali pressionada a fazer alguma coisa que às vezes você nem sabe fazer. Porque não foi te ensinado a fazer. Mas automaticamente seu pai acreditava que você já sabia e você tinha que acertar. Né? Porque o que acontece é isso. O que a gente faz? A gente fica adulto, né? E acha que a criança consegue fazer o que a gente já sabe fazer. A gente não pensa que nós temos que ensinar para essa criança. E aí, a gente tem dois tipos de julgamentos, né? No erro. Um que é implícito, que a gente pensa, e um que é explícito, que a gente fala, que a gente expõe. Só que os dois, tanto o implícito quanto o explícito, ele é visto de forma negativa. Ele traz alguma questão negativa, uma mensagem negativa, né? Porque às vezes você não acredita também naquela criança. E aí, essa mensagem é negativa, porque quando a gente pensa, a gente age, né? Então, a gente pensa e, de acordo com o que a gente pensa, a gente vai agir. Por isso que é importante isso que você falou, Rita. Parar, pensar, para ter uma outra ação. Porque o nosso pensamento, a nossa emoção, ela vai denominar, ela vai resultar na nossa ação. Sempre, né? Então, assim, pensar o seguinte, o pensamento gera uma emoção, a emoção gera uma ação. Isso sempre vai acontecer. Então, se você pensa, você vai, de alguma forma, racionalizar, ou vai entender, ou vai ressignificar aquela emoção para ter outra ação. Agora, isso é simples? Né? Não é simples. Porque eu trazendo para vocês nesse contexto,
é algo que parece ser simples, mas no nosso dia a dia, nos afazeres, na rotina, é algo que é bem difícil, né? Pra gente estar fazendo. E aí, o que é importante a gente pensar? Que diante do erro, a gente tem que demonstrar para a criança a confiança e o espaço de liberdade. Porque a gente não faz isso. Porque nossos pais também não fizeram isso com a gente, né? Não deram confiança. Conta até 1000 o tempo todo. Isso, a gente tem que contar até 1000 o tempo todo. E às vezes a gente vai extrapolar, né? E tá tudo bem extrapolar, e eu vou falar isso pra vocês, como que a gente faz quando a gente erra. Situação, pensamento, emoção e comportamento. Sim, situação. Mas às vezes nem tem uma situação, porque às vezes a gente cria o pensamento, né? Então pode ser que o pensamento que a gente criou vai gerar também essa emoção e essa ação. Mas se cago nos tamancos, peço desculpas e retorno. Isso, vou falar sobre isso. Ei, Roberta, tudo bem? Entrou aí mais uma pessoa, Roberta. E aí eu queria falar pra vocês o seguinte. Tem uma citação, né? Uma frase, aliás, da Jane Nelson, que é, né, quem criou a disciplina positiva, que ela fala o seguinte: de onde tiramos a absurda ideia de que para uma criança se sentir melhor, temos que fazê-las antes se sentir pior? Vocês conseguiram entender? Conseguiram acompanhar a frase? Então, de onde tiramos essa ideia de que para uma criança, não só a criança, né, gente? Qualquer pessoa, por que antes a gente tem que fazer com que a pessoa se sinta pior para ela tentar fazer, ela sentir pior para ela fazer algo de bom? Então, vocês já pararam para pensar nessa frase? Como que ela é importante? Quando vocês se sentem mal, quando a gente se sente mal, quando alguém faz alguma coisa que você não sente bem, quando você tem esse sentimento ruim, esse sentimento negativo, esse sentimento de insegurança, de medo, qual que é a motivação que você tem para agir melhor? Qual que é a motivação que a gente tem para agir melhor? Diante de vários sentimentos. De alguma coisa que uma pessoa fez e que fez você se sentir mal. Te criticou, te zombou, fez alguma coisa que você não queria, que você não gostou. Concorda comigo que você não tem motivação nenhuma para fazer algo bom ali, naquela situação? Então, por que a criança... Por que a gente vai punir, castigar ou ameaçar a criança para ela agir melhor? Não tem motivação nenhuma, praticamente nenhuma, né? Ou a gente aprende com o tempo a ter essa motivação, mas na maioria das vezes a gente não tem. Ei, Elisa, tudo bem? Então, na maioria das vezes a gente não tem essa motivação. Porque a gente acredita que... Qual que é a construção que a gente tem? Que punindo, castigando, ameaçando as crianças, elas vão aprender e elas vão fazer diferente. Gente, a criança não tem motivação nenhuma para fazer diferente. Ela não se sentiu encorajada, ela não se sentiu capaz, ela não teve liberdade, ela não recebeu confiança. Como é que ela vai fazer diferente? Como é que ela vai aprender com esse erro? Não vai, concordam? Por quê? Porque a gente leva para o lado da punição. Vai repetir até fazer certo, né? Ou então, às vezes, você vai levar um grito, um xingo feio. Às vezes, você vai tomar um tapa porque você errou, que você deixou alguma coisa cair, que não foi legal, certo? E aí, o que é importante a gente pensar? Quando a criança é punida, tem quatro comportamentos que a gente reforça na criança diante da punição. Na disciplina positiva, a gente chama isso de 4 R's da punição. Que o primeiro é o ressentimento. O que a criança sente? Não confio em você. Porque como que a criança vai confiar se você está punindo, se você está castigando diante daquilo que ela não conseguiu fazer? Certo? Então, o primeiro é o ressentimento.
é a falta de confiança. O segundo é a retaliação. O que é retaliação? A criança pensa assim, nossa, minha mãe fez isso, isso e isso comigo, agora eu vou me vingar. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu quando o Augusto era bem pequeno. Eu não lembro o que eu fiz, acho que eu xinguei ele por alguma coisa que eu não gostei. O que ele fez? Ele tinha 2 anos, gente, ele pegou meu telefone e jogou dentro do balde de lavar roupa. Tinha umas roupas de molho, jogou dentro do balde. Por quê? Esse pensamento de retaliação, de vingança. Então, ele pegou o telefone e jogou. Então, quer dizer, minha mãe fez eu me sentir mal, eu não me senti bem. Ele sabia que o telefone era algo que a gente sempre tá usando, sempre precisa. Então, ele fez a mesma coisa. Claro que ele não teve esse pensamento tão elaborado, mas o sentimento que ele teve é de vingança, de pegar alguma coisa minha que era importante pra mim, né? E também tirar de mim. Como eu tirei algo dele, não lembro o que foi na época. Então, primeiro é o ressentimento, a retaliação, a rebeldia, tá? Isso acontece muito com os adolescentes. Eles começam, diante da rebeldia, a fazer ao contrário. Fazem ao contrário para mostrar pra gente aquela impossibilidade, né? E o outro é a dissimulação, que também é muito comum na adolescência. O que é a dissimulação? Faz escondido, dissimulado. Faz escondido por quê? Porque não quer ser punido. Então a criança ou adolescente começa a esconder. Acontece alguma coisa na escola, acontece alguma coisa com um coleguinha. Eles não vão te contar. Por quê? Se eu contar, minha mãe vai me castigar, minha mãe vai me punir, vai me colocar de castigo. Então eles passam a esconder. Isso acontece muito, 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 muito. Então, pensar nisso, que o erro é uma possibilidade sim de aprendizado. Porque nós não somos perfeitos, nós vamos errar sempre. E a gente pode aprender diante desse erro. E como que a gente vai aprender como que a gente vai aprender? Não, como que a gente pode fazer? É isso que eu queria falar pra vocês. Como a gente vai errar mesmo, porque nós somos humanos, eu queria ensinar pra vocês como que a gente vai fazer quando a gente errar, tá? Aqui em casa eu erro muito. E não é problema eu errar. Então, a gente chama em disciplina positiva, quando a gente erra, de 4 R's da reparação. O que são os 4 R's da reparação? Tô com uma colinha aqui, viu, gente? Que às vezes eu esqueço. Os 4 R's da reparação é você conseguir reconhecer que você errou, que é isso que você falou, Rita. Você reconhece que errou. Você se responsabiliza pelo erro. Então, como é que é isso quando você reconhece que você errou? Né? Você fala, filho, eu gritei com você. Eu percebi que eu gritei com você. Ao invés de dizer pra você o que eu estava sentindo. Então, o que você fez? Você reconheceu que você gritou. O problema é não aprender. Então, você reconhece que errou. Responsabiliza pelo que você fez. Então, eu gritei ao invés de falar o que eu senti, né? Porque isso acontece muito também. A gente não consegue dizer sobre o que a gente sente, a gente age. Você reconcilia. O que é reconciliar? Você vai lá e pede desculpa. Desculpa pelo que eu fiz, né? Me perdoa pelo que eu fiz. Mamãe não queria ter feito isso. Eu sempre falo com o Augusto, mamãe não queria ter feito isso. E eu vou tentar ser melhor. Eu não prometo pra ele que eu não vou fazer isso mais. Porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas eu falo pra ele sempre, eu vou tentar ser melhor. E o 4R é a resolução de problema. Então, diante de você isso, errar não é o problema. Não aprender com o erro, sim. Isso. Por isso que eu tô falando desses 4 R's da reparação, né? Porque diante do seu erro, é isso que eu falo, nós somos humanos e a gente vai continuar errando e a gente vai errar sempre, principalmente na educação dos nossos filhos, porque é a base que a gente teve, né? O exemplo que a gente teve, talvez de muito autoritarismo, na maioria das vezes. E aí, quando a gente pensa nesses 4 R's, a gente tá pensando na solução, tá? Eu trouxe o problema pra vocês, que é o erro, trouxe pra vocês um pouquinho da teoria,
o que vai gerar na criança diante dos erros, né? E das nossas atitudes, quais sentimentos e quais são os pensamentos que ela tem, qual é a vontade que ela vai ter de agir. E agora eu tô trazendo para vocês essa solução, que é os 4 eixos da reparação. Então, é reconhecer, responsabilizar, reconciliar e resolver. Como é que você resolve? Então, você vai fazer isso que eu falei. Eu sei que eu errei, eu sei que eu gritei, eu não queria ter feito isso, vou tentar ser melhor. Eu poderia ter me expressado, poderia ter falado o que eu senti, o que eu estava sentindo ao invés de ter gritado, mas eu não consegui. Você me desculpa? Você me perdoa? Então, a criança pode sim ou não perdoar naquele momento, tá? Na maioria das vezes a criança vai perdoar e ele vai se desculpar sim, vai aceitar o seu pedido de desculpa. E aí pensar, como é que a gente pode resolver para que isso não volte a acontecer? Tá? Como que a gente pode fazer juntos para que isso não volte a acontecer? Porque quando você pergunta isso, você responsabiliza a criança também da atitude dela. Porque às vezes tem alguma atitude aí também que é da criança, que a criança está sempre repetindo. Então, é importante pensar nessa resolução para incluir a criança nisso, né? E para ela se responsabilizar. Para ela também se responsabilizar diante desse erro, junto com você. Tá bom? Então, é pensar nessas possibilidades. E aí, eu queria, não vou me alongar muito, porque eu falei que ia fazer 20 minutos, já tem 30. Queria ler para vocês a cartinha que fala, porque é uma ferramenta da disciplina positiva. Não sei se vocês conseguem ler, tá escrito aqui, ó, erro, né? Então, eu vou ler para vocês o que a Jane traz para nós. Então, ela fala o seguinte: veja os erros como oportunidade de aprendizagem, que é isso que eu falei para vocês. Pensar sempre no erro como uma solução. Eu errei, né? Errei, o que eu vou fazer para resolver? Tá? Pensar sempre nessa resolução. O que eu vou fazer para resolver? Não pense o seguinte: eu errei e vou ter que punir porque errou. Não. O que eu vou fazer para resolver? Como que eu vou fazer para resolver essa situação? Como que eu vou fazer para resolver essa discussão entre irmãos? Como que eu vou fazer para resolver a tarefa que a criança nunca consegue fazer, nunca consegue concluir? E aí, no final das contas, sempre acaba em punição, sempre acaba em problema, em erro, certo? Então, sempre pensar na resolução, como que eu vou resolver, tá? E aí ela fala: reaja aos erros com compaixão e com amor. Em vez de envergonhar, lembra que eu falei para vocês no início? Qual que é o sentimento que a gente tem quando a gente erra? Ao invés de envergonhar, culpar ou dar bronca. E por que a gente tem esses sentimentos de vergonha, medo? Porque é o sentimento que a gente tem em nós, que está relacionado à nossa forma de ter sido educado. E aí ela fala o seguinte: quando apropriado, faça perguntas curiosas para ajudar a criança a explorar as consequências das suas escolhas. Essas perguntas curiosas eu vou falar para vocês amanhã, na live de amanhã. O que é essas perguntas curiosas? Como é que a gente vai trabalhar as perguntas curiosas? Que é o perguntar versus mandar também, tá? Porque a gente sempre, sempre, eu aqui em casa, hoje em dia não, mas antes de eu conhecer a disciplina positiva, eu mandava, vai fazer isso, né? E amanhã então eu vou falar um pouquinho disso pra vocês, tá? Que é uma continuidade dessa possibilidade também, além dos 4 R's da reparação, é uma outra possibilidade a gente trabalhar o erro com a criança, tá? Que são as perguntas curiosas. E eu queria deixar pra vocês um exercício pra vocês fazerem. Ah, obrigada, Elisandra. Isso mesmo. Amanhã você vai ter a live de amanhã, é super bacana também. Ao invés de a gente mandar, né, vai trabalhar outras formas, porque a gente não sabe fazer de outro jeito a não ser mandar, né? Vai arrumar, vai fazer isso, a gente só faz isso. Então, são vários exemplos que eu vou trazer para vocês de como que a gente pode trabalhar, tá? Essas perguntas.
para as crianças se sentirem motivadas a fazer. E o exercício que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte: eu gostaria que vocês sentassem com os filhos de vocês e perguntassem para eles qual atitude que vocês já tiveram e que eles não gostaram. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, que é um exercício talvez um pouco difícil. Para as crianças menores de 2 anos, eles não vão conseguir te falar isso, né? Mas acima de 2 aninhos, tá? As crianças acima de 2 aninhos já têm a linguagem. E você também, né, Érica, é dona de mandar. Eu também sou mandona, eu tenho que parar e pensar, igual a Rita falou, senão eu mando mesmo. A gente manda até no marido, né? Hoje o Marcelo foi arrumar algumas coisas, né, de manhã, e aí eu falei pra ele, falei, vai lá, umas coisas na pia, que tava cheio de coisa na pia, eu falei com ele, você até agora não arrumou, tá passando de hora de você ir lá arrumar. Aí ele olhou pra mim, deu aquela gargalhada, e eu fui e perguntei de outra forma. Aí falei pra ele, nossa, eu sinto tão mal quando a pia tá cheio de coisas, eu me sinto muito mal com isso. Quando que você vai poder lavar todas aquelas coisas que estão lá? Aí a gente começou a rir por causa disso, né? Porque eu trabalho isso o tempo todo com as pessoas, né? Com as mães. E aí quando eu cometo alguma coisa assim, a gente fica fazendo chacota, fica brincando. Mas assim, com adulto também, com os nossos maridos também, a forma com que a gente fala faz com que eles fiquem motivados ou não. Isso faz muita diferença. E isso também mudou muito aqui na minha casa. Porque a disciplina positiva, ela não mudou só a minha relação com meu filho. Ela mudou a minha forma de viver com o Marcelo, mudou a minha forma de viver com as pessoas, né? De enxergar a vida de uma outra ótica, de uma forma diferente, com uma lente diferente que eu não enxergava, que eu não conseguia. De me ver também diferente. Santo de casa não faz milagre, né? Não, eu acho que mais do que isso, pensar o seguinte, gente, a disciplina positiva, eu tava conversando isso na festa ontem, tá? Com um amigo. A disciplina positiva não é sobre você não errar mais. Não é sobre você ser mãe perfeita, porque isso não existe. É sobre você viver uma boa relação com o seu filho e uma boa relação com as pessoas que te cercam. Então, a disciplina positiva, ela fala muito mais da sua vivência com esse filho do que você acertar. Não é isso. Porque a gente pensa que às vezes, principalmente a gente que aplica a disciplina positiva e que ensina, talvez a gente fica pensando assim, eu não posso errar, eu não posso fazer. Eu não tenho esse receio. Não tenho esse receio de forma alguma. Porque mais do que errar, é você saber o que fazer diante desse erro, que é o que eu ensinei isso aqui pra vocês, e melhorar essa relação todos os dias, tá? E é todos os dias mesmo, é levantar e falar o que eu posso fazer diferente hoje, tá? Porque, gente, é do ser humano isso, né? A gente tem muita coisa ruim mesmo, é isso, Obrigada por ensinar a disciplina positiva. Obrigada, Rita. Cuidar de nós e refletir sobre os nossos relacionamentos. Isso porque a disciplina diz sobre a nossa relação com a criança. Ela diz muitos. É isso que é a disciplina positiva. O que é a relação com seu filho? Como que é que você estabelece essa relação? E como que você pode melhorar essa relação? Tá? Não é ser perfeita, não é não errar mais, não é isso. É você tentar todos os dias. E a gente consegue e a gente pode. E é por isso que ela me ensinou tanto. E é por isso que eu amo e que eu tenho tentado levar para vocês. Tá? Então eu gostaria que vocês, a tarefa é essa. Vocês sentarem com o filho de vocês e perguntar para eles o que a mamãe faz que você não gosta. Tá? A partir de 2 aninhos a criança já consegue te falar. O que é que você faz que eles não gostam. Então, eu gostaria que você sentasse e perguntasse isso para eles. Ou então, perguntar, né? O que eu fiz que você não gostou? Com crianças um pouquinho maiores, a partir de 4, você pode perguntar qual foi o sentimento? O que você sentiu quando a mamãe fez isso que você não gostou? Porque eles já conseguem dizer para vocês. E aí, a partir disso,
você pensar, o que que é que eu tô fazendo que meu filho não gosta? O que que é que eu tô errando? E fala pra ele. Peça desculpa pra ele quando ele falar sobre o que que é que ele não gosta. Pede desculpa, porque a gente acha que pai e mãe não pode pedir desculpa, porque a gente perde autoridade, né? Pelo contrário. Quando a gente pede desculpa, a gente tá ensinando uma outra habilidade pra essa criança, quando a gente pede desculpa, que é a habilidade de pedir desculpa e de se mostrar imperfeito e de mostrar também que a gente erra. Então, olha o tanto de habilidade que a gente está ensinando para a criança, hein? É muita habilidade. Não se apegue e não se cria nos erros, mas o que podemos fazer para ser melhor. Isso, não se apegue nos erros, mas o que é que você pode fazer para ser melhor. Porque o que acontece é que a nossa geração se apegou nos erros. A gente se apega nos erros. E aí a gente não consegue sair disso, né? Essa cartinha aqui também eu falei pra vocês hoje da reparação. Aqui foram os 3, né? Mas não são 3 não, são 4 R's da reparação, que é o que eu trouxe pra vocês. Não esqueçam dos R's da reparação, tá? Se vocês esquecerem, vocês me pedem. Reconhecimento, responsabilidade, reconciliação e resolução. É os 4. E aí, essa semana, ou de hoje pra amanhã, vocês vão sentar com a criança pra fechar e vão perguntar pra elas o que é que vocês fizeram, como que elas se sentiram, vai pedir desculpa e vai falar pra elas que vocês vão tentar ser mães melhores. E vão pensar junto com essa criança o que é que vocês juntos podem fazer pra melhorar ou pra resolver, tá? Fechou? E vocês dividem comigo aí como é que foi, se vocês conseguiram, se não, pra gente tá conversando sobre isso. E amanhã eu espero vocês com as perguntas curiosas, tá bom? Até amanhã. Um beijão pra todos, adorei. Obrigada pela participação de vocês. A live vai ficar gravada até amanhã, tá? E eu trouxe essa palhinha, né, dessa questão do erro. E eu vou estar fazendo workshop agora, dia 21, no sábado. Quem tiver a oportunidade de ir. Nós estamos no segundo lote, que termina na quarta-feira. Então, corre lá para você estar adquirindo. Porque lá a gente vai poder não só falar da teoria, como eu estou trazendo aqui para vocês, mas a gente vai poder vivenciar mesmo como que as crianças pensam, como que elas sentem. A gente vai poder visualizar e vivenciar o nosso pensamento, a nossa ação, de forma muito concreta no workshop, porque é a partir da nossa vivência, a partir da nossa experiência, que a gente vai aprender. Então, no workshop a gente vai fazer isso. Nós vamos experienciar, nós vamos vivenciar para que a gente possa aprender outras formas de relacionar com o erro. E não só com o erro. Essa semana eu vou trazer todas as lives, falar um pouquinho de 4 ferramentas. Hoje eu já falei de 2, né? Que eu vou falar no workshop, que a gente vai vivenciar no workshop, tá? Então, aguardo vocês. Essa já é a 4ª turma, isso mesmo, Lisandra, já é a 4ª turma. 4ª turma do workshop, graças a Deus, né? Em menos de um ano, né? Nós começamos comecei em setembro do ano passado. Já é a 4ª turma. E eu fiz, na verdade, a 5ª turma, porque eu tô fazendo tô fazendo no abrigo aqui, uma capacitação em disciplina positiva para os monitores e profissionais do abrigo. São 20 novos profissionais lá, né? Então, vamos transformar o mundo, gente. É sobre amor, tá? Não sobre erro. É sobre compaixão, sobre empatia, tá? Não é empatia e compaixão não é só você se colocar no lugar do outro, não, tá? Porque a gente acha que é isso. É você olhar para o outro despida de você. E isso não é fácil, tá? Isso é um trabalho diário, todos os dias, tá bom? Beijo! Até amanhã. Espero vocês, tá bom?